Desculpar-se, justificar-se, culpar um fato externo e não reconhecer sua causa numa pecabilidade do nosso ser, nos nossos estados, no nosso modo de pensar, sentir, de reagir, significa não ter entendido, e não ter entendido significa que aquele evento deverá, de algum modo, repetir-se e repetir-se. Mudarão as circunstâncias, os eventos se apresentarão com diferentes máscaras, e nós continuaremos a culpá-los, perdendo a oportunidade de definitivamente nos libertarmos para sempre desse ciclo. Atribua a si mesmo a culpa de tudo. Assuma a responsabilidade de tudo aquilo que lhe acontece. O segredo dos segredos é o mea culpa. Ponderei que também as nações vivem estados de ser que atraem eventos correspondentes. Nos Estados Unidos, o sentimento racial, por exemplo, o estado de aversão por homens diferenciados por raça, credo ou cultura, exigiu não só dezenas, mas até centenas de anos para que fosse reconhecido e se criassem condições para sua superação. Mártires, líderes eliminados muito jovens como Malcolm X, M. Luther King, J. F. Kennedy, encurtam o tempo e aceleram as condições para as mudanças de estados psicológicos, modos de pensar e de sentir de toda uma nação ou até de uma civilização, capazes de atrair novos eventos e novas oportunidades. Nossos estados na vida podem nos fazer perder ou vencer, podem nos tornar pobres ou ricos, podem nos deixar doentes ou curados. O estudo de nós mesmos, a autoobservação, é o instrumento para conhecê-los. O simples ato de observar a nós mesmos nos faz mais conscientes, mais inteligentes. Autoobservação é autocorreção. Coloque Deus no trabalho. A leitura do manuscrito de Lupélius deixava-me extasiado. Explorando aquelas páginas que haviam atravessado os séculos, sentia-me nos bancos da escola dos deuses. Ouvia, estático, sua voz sem tempo. Cada dia era uma aventura da inteligência, enquanto minha pesquisa era premiada com os tesouros de um pensamento imortal. O ser humano não precisa trazer para dentro nada do externo. Nem comida, nem conhecimento, nem felicidade. É seu direito de nascimento não depender de nada de fora dele mesmo. O ser humano pode se alimentar do interno, nutrir-se da sua inteligência, da própria vontade, da própria luz. Para Lupélius, essa ideia era o elemento central da imortalidade física, a pedra angular de toda filosofia e de toda religião. De uma zona escondida da memória afloraram as palavras mais antigas do mundo, as palavras que os lábios do homem, como os de uma criança, pronunciaram 4.000 anos atrás, antes ainda que soubesse escrever. Não terás outro Deus além de mim. Uma compreensão movimentou e ampliou os espaços internos, atemorizante de início, como uma luz que escava trevas antigas. Depois explodiu em chamas potentes, incendiando-me. Não terás outro Deus. Queria dizer que o ser humano, desconhecendo ser o Criador, faz do mundo externo a sua divindade e o elege senhor e patrão do seu ser. Aquela exortação milenar transmitia o primeiro e o maior dos mandamentos: não depender de nada. Recorda que foi você quem criou tudo isso. Crer em um mundo fora de nós, além de nós, significa depender dele, significa permanecer enredado nas leis da própria projeção. Minhas reflexões a esse respeito se sobrepuseram e se misturaram como vozes de meninos excitados com uma feliz descoberta. Ama o Senhor teu Deus. Não terás outro Deus além de ti mesmo. Você é o Senhor e patrão, artífice e criador de tudo e de cada coisa. Você projeta tudo isso. Você é tudo isso. Nunca antes eu havia sentido tão perto de mim o hálito de um Deus mais concreto e real. Aqui o pensamento se interrompeu.